Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Robótica Educacional. Eu, professora Emília, estarei junto com vocês e hoje nós teremos como convidada a professora Júlia. Hoje eu quero ver com vocês uma outra coisa, que se trata do pensamento computacional. E o que efetivamente é o pensamento computacional? Como ele funciona e para que ele serve? Nós temos aqui algumas palavrinhas que se relacionam a ele. Vejam só. Temos lá planejamento, autonomia, lógica e resolução de problemas. Isso quer dizer que o pensamento computacional se relaciona a um processo de planejar dentro de uma lógica específica para solucionar um problema, nos dando mais autonomia dentro das nossas relações e dentro das soluções diárias. Agora, o que efetivamente é pautado, o que efetivamente ocorre, o que é desenvolvido com esse pensamento computacional? Olhem ali, ó. Ele desenvolve toda a capacidade criativa, lógica e estratégica para resolver problemas em diferentes áreas do conhecimento, utilizando bases computacionais, aliado a aptidões socioemocionais adquiridas por meio de experiências, cultura e outros fatores sociais. Ou seja, além de nos ajudar com o processo do raciocínio lógico, da nossa criatividade, ele ainda coordena, vai aliando, costurando todas as relações culturais e as nossas experiências, relacionando tudo a questão do pensamento computacional e como a gente pode usar ele dentro da nossa lógica do dia a dia. Afinal de contas, nós estamos cada dia mais vivendo uma sociedade voltada às tecnologias e esse pensamento faz parte de tudo aquilo que a gente vivencia diariamente. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês que o pensamento computacional, vejam lá, ele tem 4 pilares. O pilar da decomposição, o da abstração, o do reconhecimento de padrões e dos algoritmos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre algum deles. É claro que, de alguma forma, eles estão presentes na sua vida, mas você ainda não se deu conta disso. Hoje, efetivamente, a gente vai trabalhar com 2 deles e na próxima aula com mais 2. Mas, nesse momento, eu quero que vocês tenham uma visão total do que é o pensamento computacional na vida do cotidiano. Agora, vamos ver um vídeo sobre isso? Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum.
Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada, o passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? Agora que vocês têm um parâmetro, uma noção do que é o pensamento computacional, dos 4 pilares e como que isso tudo funciona, com exemplos muito básicos, eu quero mostrar para vocês que nós vamos trabalhar hoje com os 2 pilares iniciais aqui, ó, a decomposição e o reconhecimento de padrões. Eu vou começar aqui com a decomposição. E aí eu pergunto para vocês, esta palavra já não faz parte do cotidiano de vocês? Talvez a decomposição não, mas a composição com certeza. Compor quer dizer colocar as coisas juntas. Vamos unir para compor algo diferente, construir alguma coisa. E decompor é quando a gente tira essas coisas, ou seja, quando uma coisa é unir, outra coisa é separar. Então, a decomposição é um processo de separação. Olhem ali como que é o significado dessa decomposição. Conhecer a situação como um todo e dividi-lo em partes, para conseguir entendê-la em partes menores. Deu para compreender? Não sei. Por que que eu não sei? Porque às vezes eu não consigo observar o todo, eu observo apenas algumas partes. Isso é bem normal dentro da nossa sociedade porque nós fomos educados a olhar algumas partes. Mas a gente precisa sempre olhar as partes, mas também olhar o todo. Observem aqui, eu tenho aqui na mesa 2 jogos. Vocês já viram esses jogos? Temos aqui essa estrutura de peças retangulares e temos essa estrutura aqui que é uma estrela. Agora eu pergunto para vocês, estamos vendo o todo? Esse aqui é o todo do jogo, certo? Essa aqui é o todo da estrela. Mas nós conseguimos ver também em partes. Observe ali nesta imagem. Olha essa mesma estrela dividida em partes, certo? Então, eu quero só que vocês observem aqui que eu vou desmontar a nossa estrela. Vejam aqui, ó, ela está no todo, mas para resolver o problema de colocá-las todas juntas, né, normalmente nós utilizamos ela em partes, né? Então aqui eu vou separar só para vocês verem, ó. Está aqui todas as partes da nossa estrela, ok? Agora, observem que eu tenho um outro problema, porque agora estão todas decompostas, eu consigo ver aqui, mas eu não tenho mais o todo. Então eu tenho que resolver esse problema agora unindo. Mas antes de fazer isso, eu quero convidar aqui a professora Júlia, que vai explicar pra gente como é que esta estrutura aqui desse jogo está dentro do pensamento computacional. Professora Júlia! Olá, tudo bem? Professora Júlia, você pode explicar pra gente como que essa estrutura funciona? Sim, antes eu vou passar o álcool aqui na minha mão. Então, olhando para essa estrutura aqui, ela também faz parte de um exemplo do pensamento computacional, um dos pilares, que é a decomposição. Aqui, por exemplo, eu tenho essa estrutura que a ideia do jogo é retirar uma pecinha por vez com um dedo, somente, né, ou com uma mão. E não pode segurar, né? Não posso segurar. E coloco em cima da torre. E assim eu vou fazendo no decorrer aqui, ó, com todas as peças. Se eu derrubar a torre, eu perco o jogo. E assim vocês conseguem perceber que uma parte, né, o bloquinho de madeira, faz parte de toda essa estrutura, do todo. E vai mudando, né? Esse todo também vai se modificando de acordo com que a decomposição vai acontecendo, Isso. Não é verdade? E nós temos aqui uma torre compacta e ao mexer ela, né, tirando os bloquinhos, ela vai
se movendo e vai se modificando. Professora Júlia, essa estrela aqui que eu já desmontei, né? Porque eu queria ver as partes desse todo. Como é que eu faço para montar? Então, professora Júlia, gravei um vídeo montando essa estrela, porque confesso, professora Emília, que ela não é fácil de montar, precisa de toda uma técnica. Porque aqui, ó, eu posso até iniciar a montagem, mas vocês vão ver no vídeo que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, ela é um quebra-cabeça, basicamente. Cada partezinha aqui, ela vai se unindo ao meio e vai formando o todo. Então, acompanhe na próxima tela. Nós vamos passar um vídeo explicando como que é feita essa montagem. Observe na tela. Olá! Então, continuando na ideia do pensamento computacional, eu trouxe aqui para vocês essa estrela de madeira, que representa um dos pilares, que é a decomposição, que é o todo dividido, né, em partes, nessa possibilidade de dividir. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa montagem dessa estrela. Nós temos aqui, ó, separando as peças, eu tenho 6 peças, que montando ela, formam uma estrela. Então, eu vou começar aqui a montagem para vocês. Então, aqui, ó, eu já tenho quase ela toda montada. Falta apenas uma única peça. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto. Eu tenho uma estrela montada, representando a decomposição. Até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Professora Júlia, eu observei aí esse teu vídeo e vou dizer pra você, né, que agora você mexeu aqui, eu vou passar álcool aqui e... Vamos ver se a professora Emília vai conseguir, hein? Eu vou tentar, gente, mas é o seguinte, eu vi que ela faz ali uns esquemas, né, e as peças são todas iguais, professora Júlia? São todas iguais. A dica é sempre tentar encaixar o meio da peça. Encaixar o meio da peça. Vamos ver. Olha ali, ó, já está 50% do caminho, ela já conseguiu. Não, professora Júlia, 50% não, falta olha só ali, uma ó, peça. só uma peça ali agora. Que matemática é essa que tá faltando 50%? Calma. É que antes estava faltando ali 50, vamos ver, agora é 99. Ai. Essa é a parte mais difícil, a última peça. Conseguiu! E aí, galera, vocês acharam que eu não ia conseguir, né? Professora Júlia, desafio aqui, ó. Aceite desinfetado! Que é o quê? Muito bem, muito bem. Gente, o seguinte, observem que a decomposição e o todo, eles estão sempre conectados. Ou seja, não adianta eu decompor se eu não conseguir solucionar o problema, porque eu faço a decomposição para chegar a uma solução, ok? Solução de problemas. Observe. Isso lembra o quê? Nosso próximo exercício? Será que é o nosso próximo exercício? Diz lá, ó, decomposição de uma receita. A gente observou que lá naquele vídeo sobre o pensamento computacional tinha uma receita, professora Júlia. Sim. E o que tem aqui nessa decomposição de uma receita? Explica pra mim. Um bolo caseiro. Ai, que vontade de comer um bolo caseiro. Ó, para com isso, professora Júlia, a gente vai comer bolo? Será? Eu já sei. A decomposição é quando a gente parte esse bolo em vários pedaços. Pode ser, mas no nosso caso aqui, nós vamos ver os ingredientes, como podemos separar eles em partes. Quando a sua mãe, sua avó vai fazer um bolo, geralmente ela coloca quais são os primeiros ingredientes que ela coloca numa travessa ali, né, para fazer o bolo. Não tenho a mínima ideia, porque eu nunca fiz bolo, nunca vi ninguém fazendo bolo, mas eu acho que você vai me dizer. Então, geralmente, olhando ali a receita, lendo a receita, nós colocamos primeiro os ingredientes secos, para depois colocar os líquidos. Então, podemos dividir ali em partes. Primeiro, por exemplo, ali, ó, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e depois colocar os ingredientes líquidos ali, os ovos e o leite.
E por último, por que, professora Emília, não colocamos o fermento no início? Ah, isso eu sei, porque isso é relacionado à química. O fermento, ele faz uma reação química que, se ele for colocado no início, essa reação acontece muito antes e não funciona, o bolo não cresce E não fica fofinho. Ok. Agora eu fiquei com uma dúvida. Sim. A gente decompôs a receita em partes secas e partes líquidas. Mas eu poderia decompor essa receita de uma outra forma. Qual outra forma, professora Emília? Partes secas e partes úmidas. E aí eu poderia ali ter a manteiga. Vocês estão observando lá que a gente tem 4 colheres de margarina, nem manteiga, não é? Margarina. Mas o que acontece? Eu estou separando decompondo por secos e úmidos. Então vejam só, eu estou também colocando um tipo de classificação. Sim. E ainda, eu estou vendo, professora Júlia, você decompôs essa receita em 2 partes. A primeira parte você trouxe aqui os ingredientes. Sim. E na segunda parte você trouxe o modo de preparo, é isso? Sim, e no modo de preparo ele traz toda essa questão do modo de fazer, né? Então, primeiro, o que é necessário fazer? Bater clara em neve, depois misturar todos os ingredientes, por fim colocar o fermento. Ah, não, mas para. Pode falar, professora Não, Emília. porque você tá me dando uma sequência dentro dessa decomposição. E Pois isso não é decomposição. Isso aí lembra é qual outro pilar? É um outro pilar que a gente só vai ver na próxima aula. Você já tá dando uma dica Já estou hoje. dando uma pincelada em um outro pilar do pensamento computacional. Chamado Qual será? algoritmo, né? Algoritmo. Mas isso a gente só vai ver na nossa próxima aula. Mas agora a gente tá vendo o quê? Olha só que interessante, professora Emília. Às vezes, no exercício, olhando, observando, nós temos 2 pilares, não somente um pilar. Nem sempre quer dizer que quando a gente vai realizar uma atividade, uma experiência, estamos só trabalhando com um pilar do pensamento computacional. Por isso que é importante ter essa visão macro do todo. Exatamente. Porque, gente, o pensamento computacional, a gente está estudando ele por partes. Sim. Mas ele é único. Então, nada de pegar tudo e colocar numa caixinha e dizer isso é só isso, ou só aquilo outro. É o pensamento computacional, ele é complexo e ele está sempre conectado entre as partes. Então, a professora Júlia tem toda a razão quando ela fala isso. A gente precisa ver o todo. Então, guardem essa informação aí, que a sequência de uma receita da Preparo é um algoritmo, mas isso é um assunto para a próxima aula. Professora Júlia, você decompôs de uma outra forma aqui. Você não quis só decompor a receita, você quis decompor na matemática, é isso mesmo? Também, decompondo na matemática. Vamos ver que número será que nós vamos decompor. Lembrando que esse é um conteúdo que vocês já viram na matemática. Aí lá na matemática chamava decomposição, não chamava não? Sim, decomposição. Olha só, tudo está interligado, relacionado. Nós temos ali o número 4.357, observem ali na tela. Como será que é possível decompor esse número? Vamos ver? Então, olha ali, a nossa unidade de milhar, 4.000, representada pelo número 4. Após ali nós temos a nossa unidade de centena, 300, representada pelo número 3. Depois, nossa dezena, representada pelo número 50, 5. E a unidade 7, reformulando então o número total, 4.357. Essa foi a nossa decomposição na matemática. Mas será, professora Emília, que existem outras decomposições em outras áreas? Eu acredito que sim. Mas olha só que engraçado. Eu não sou, assim, uma pessoa expert em matemática, tá, professora Júlia? Mas eu observei ali que a gente tem várias ordens e cada qual respectiva com a sua nomenclatura. Sim. E isso eles já aprenderam lá na matemática, como você disse. Sim. Agora, tem um exemplo aqui da geografia. Eu sei que você ficou pensando sobre isso e quis mostrar para eles que tem várias aplicabilidades, certo? Então, na geografia você trouxe o quê, professora? Um mapa? Isso mesmo? Um mapa. E esse mapa representa, por exemplo, lá na nossa casa e o trajeto. Qual será o melhor trajeto? Esse é o desafio de agora, hein? Qual será o melhor trajeto da nossa casa até a escola? Qual caminho será que é o melhor para percorrer? Tá, então indo de casa até a escola, você passaria em frente de quais locais? Então vamos fazer uma reflexão juntos, certo? A gente vai observar as letras que indicam os locais e a gente vai
observar lá como que vai ficar. Professora Emília, eu quero passar pela piscina. Eu não sei se vai passar, mas eu quero passar nesse Pela mapa. piscina? Pela piscina. Por que você vai passar pela piscina? Ah, eu estou com saudade nessa pandemia, né? A gente não sai muito de casa, só fica em casa. Eu quero tomar um banho de piscina. Ah, entendi, mas não pode nesse momento. Mas tudo bem. Deixa eu olhar lá no mapa se eu consigo ver. Eu saindo da minha casa, que tá ali embaixo, eu tenho que chegar até a escola que tá lá em cima, circular. Eu acho que dá pra passar pela piscina. Eu acho que então vamos começar. Letra B, passa pela piscina, depois sobe, aí passa pela letra D, que é o hospital, vai até a letra F, que é a farmácia, e depois chega até a escola. É possível, será? Eu acho que sim. B, D, F, G. Ah, não sei. Vamos ver. Ah, vamos ver qual que é a primeira sugestão lá. BDF. Então, tá colocado lá. Primeiro passa na piscina, depois no hospital e depois pela farmácia e chegou à escola. Ah, esse foi o caminho que eu fiz. Ah, nossa senhora, será que esse era o mais óbvio? Tem outra resposta, porque veja só, dependendo de quem está respondendo, pode ter tido um outro tipo de pensamento. E aqui não existe certo ou errado. É ou não é? Sim, existem várias possibilidades. Por exemplo, uma pessoa pode passar pelo mercado antes, ou pela farmácia, até chegar à escola, ou até mesmo pela prefeitura. Ah, vamos ver quais as outras opções? Olha lá, a gente tem mais uma opção que tá lá. Opa, FDB, que é o que a gente fez, né? Ou BDF. E ACF. Como assim? Ai, fez um caminho muito grande, professora. Fez mesmo. Saiu de casa, passou pela letra A, que é a prefeitura, depois foi para o parque, depois foi para a farmácia. Nossa senhora, esse gosta de andar, hein? Gosta de fazer um exercício físico. Vamos ver lá, ó. Temos lá, passou pelo A, pelo C e pelo F. Qual é a outra opção, professora Júlia? B, D, E, G. Nossa, esse andou, hein? Esse andou um pouquinho mais. Passou pela piscina. Não? Sim, começa pela letra B. Ah, é verdade. Começa pela letra B. Passou pela piscina, depois pelo hospital, depois passou pelo museu e por último, mercado até chegar à escola. Nossa senhora. Olhem Fez um lá, trajeto. passou por esses pontos, certo? Agora, gente, vocês já compreenderam que o caminho sou eu que decido. Porque eu estou decompondo o meu problema. Se eu preciso sair da minha casa para chegar até a escola, eu faço do jeito que eu quiser, desde que eu resolva esse problema. Existe mais uma solução. Vamos ver. Olhem lá. A, C e G. Vamos ver como é que funciona isso, professora. Saiu de casa, passou pela prefeitura, passou pelo parque, passou pelo museu e depois passou pelo mercado até chegar à escola. Esse realmente também gostou de passear, né? Ainda bem que na época de pandemia a gente não pode passear tanto assim, tem que ficar mais em casa. Mas é uma forma de solucionar os problemas. Professora Júlia, obrigada pela sua participação na nossa aula e eu espero vê-la muito mais vezes por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Professora Júlia nos ajudou aqui com a parte da decomposição. Mas a gente ainda tem que verificar mais um dos pilares do pensamento computacional. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o reconhecimento de padrões. O que é esse pilar? Um padrão, na verdade, é o seguinte, são semelhanças que encontramos entre os itens que comparamos, ou seja, tudo aquilo que é igual e que pode ser comparado. Então, algo que se repete por diversas vezes. Observa aqui em cima da mesa, a gente tem um padrão neste jogo. Todas as peças desse jogo, elas têm o mesmo formato, certo? Então eu vou tirar uma peça aqui, só para a gente ver. Olhem aqui. Nessa peça, a gente tem o formato aqui retangular, que tem também uma espessura e uma altura. Vejam, todas elas são iguais, elas seguem um padrão. E é por isso também que essa estrutura está aqui em cima da nossa mesa, porque ela em si demonstra a aplicabilidade deste conceito. Mas este padrão não está só aqui, ele está na onde? Na natureza.
Olhem ali os padrões da natureza. A aloe vera ou a babosa, como é chamada aqui no Brasil, ela tem um padrão de todas as folhas triangulares. O favo de mel, ele tem um padrão hexagonal, que é uma forma geométrica da matemática que vocês já devem ter estudado. Assim como o pavão possui um padrão na sua plumagem, ali dos desenhos e do colorido. É muito simples, a gente acaba reconhecendo o animal exatamente pelas suas cores. Além disso, existem padrões da natureza que se renovam dia a dia, como é a questão do dia e da noite, que é uma sequência. Todo dia é dia e todo dia tem uma noite, certo? Além desses padrões da natureza, a gente tem outros que se aplicam com muita frequência graças à tecnologia. Quais são eles? Os padrões da biometria, como a questão da impressão digital, que é utilizada nas eleições e também em muitos bancos, além de no seu celular. Vejam só, vocês provavelmente devem ter lá dentro do celular de vocês o reconhecimento da digital de vocês, que é específica. As digitais são únicas, certo? Por isso, elas servem para nos identificar. Como é que eu faço isso? Através do processo de reconhecer o padrão aqui da sua impressão digital. Mas não é só isso que está relacionado à biometria. A gente tem ali, ó, a biometria relacionada ao reconhecimento da íris e da retina, que é o quê? A leitura dos seus olhos, da sua íris e da sua retina, e verificando a padronagem da coloração. E isso também se relaciona a esse tipo de conhecimento. Uma outra que vocês devem conhecer com muita propriedade, porque vocês já devem ter visto em redes sociais, ou vocês já viram ou já usaram isso de alguma forma, que é o reconhecimento facial. Quando existem a postagem de diversas fotos na rede social, o aplicativo começa a reconhecer o formato do seu rosto, a geometria que existe ali dentro do seu rosto e começa a reconhecer você em outras fotos. O que acontece dentro dessa perspectiva? Acontece que quando uma outra pessoa posta uma foto com você, o seu aplicativo diz lá se você está reconhecendo naquela foto ou não, certo? Então, isso tudo está dentro da forma de reconhecimento de padrões, porque ele vai mapeando o seu rosto, os pontos e as diferenças que existem dentro dessa geometria, né, que está ali dentro da sua face, exposto na sua face. Além disso, a biometria também se relaciona ao reconhecimento por voz. Existem hoje aparelhos que nós temos em casa, quer dizer, algumas pessoas têm em casa, né, que reconhecem diretamente a voz de quem está falando. Você programa ele e ele consegue fazer a leitura daquilo que você está solicitando. Isso também a gente tem no aplicativo do celular. Algumas pessoas têm e usam isso no celular. E é onde você conversa, a partir do momento do reconhecimento desse som, o aplicativo aciona para você uma pesquisa ou algum outro aplicativo ou alguma coisa assim. Uma outra forma de usar essa biometria está dentro da geometria das mãos. Observem bem que, neste ponto de biometria, existe a leitura completa das suas mãos. Já existem alguns bancos que utilizam esse tipo de biometria e que vê o quê? A angulação dos seus dedos, a espessura dos dedos, o tamanho, né? Então, toda essa lógica, além de outros, né, que utilizam o reconhecimento, por exemplo, das artérias ou veias, que são sistemas aí, né, fazem parte do sistema do nosso corpo. Agora, eu quero mostrar para vocês que existem formas muito fáceis de reconhecimento de padrões. E uma delas é esse aplicativo aqui, ó, o Quick Draw. O que esse aplicativo faz? Ele transforma, né, dentro de um desafio, ele te dá desafios para que você reconheça se aquilo que está sendo desenhado, já outras pessoas desenham da mesma forma ou não. Vamos ver um vídeo sobre isso? A professora Júlia que deixou pra gente. Dentro do pensamento computacional, nós temos um dos pilares que é o reconhecimento de padrões. E esse site traz essa possibilidade de realizar o reconhecimento de padrões em forma de desenho. É o Quick Draw, que você precisa realizar vários desenhos em um determinado tempo e o site precisa reconhecer. Vamos fazer um teste?
Então, aqui eu preciso desenhar, olha só, uma camiseta em 20 segundos. Ó, o site já reconheceu que é uma camiseta. Cinto. Já reconheceu que é um cinto. Colar. Já reconheceu que é um colar. Cadeia. Ó, já reconheceu que é uma cadeia. Cérebro. Esse meu cérebro está um pouquinho estranho, né? Deixa eu apagar novamente. Como que eu vou desenhar isso? Ó, deu certo. Zigue-zague. Não está reconhecendo meu zigue-zague. Ah, conseguiu. Pronto. Agora ele mostra aqui os meus desenhos e eu posso comparar com o de outras pessoas, quando elas desenharam uma camiseta. Por exemplo, aqui a cadeia. Deixa eu ver aqui no meu zigue-zague. Então é isso. Esse é o site KickDraw e fica a dica para vocês. Vocês observaram aí no vídeo como é que funciona esse reconhecimento de padrões. Agora eu quero que vocês observem aqui comigo que a gente vai fazer uns exercícios de reconhecimento. Um deles é esse aqui, ó. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Eu quero saber de vocês, nesse desafio, quais aqui são os drones que estão incompletos, aqueles que faltam alguma coisa. O tempo é curto, então observem rapidinho.
Observaram, conseguiram encontrar quais as diferenças. Por que eu estou falando em diferenças? Porque o drone tem um padrão específico e ele está aí todo bonitinho aí na sua tela. Mas existem 2 deles que estão incompletos, ou seja, que não correspondem ao padrão. O primeiro deles é esse aqui, que não possui a hélice de cima, está faltando uma parte. E o segundo deles é esse aqui, ó, que tem uma pá a menos na sua hélice lateral. Conseguiram encontrar isso? Conseguiram observar como aquilo que se destaca do padrão fica diferente? Ou seja, o padrão é tudo aquilo que está igual e o que não está igual se destaca. Vamos a um desafio muito simples. Vocês já utilizaram uma carta enigmática? Com certeza lá na escola, alguma vez a professora já trabalhou com vocês carta enigmática. E a professora de geografia já deve também ter desenvolvido com vocês a questão de legenda. Então observem aqui, ó. A gente tem a nossa carta enigmática e nós temos uma legenda que corresponde o quê? Cada símbolo corresponde a uma letra. Vocês observaram aí, mas a gente precisa decifrar o que é especificamente que se encontra no texto. Olha o texto aí. Então vamos fazer juntos, certo? Observem lá a primeira figura do texto. A primeira figura do texto, ela é um retângulo. Que letra que corresponde a um retângulo? Observando a legenda, a gente percebe que é a letra A. Então, a gente vai autocompletar todas as letras A dentro dessa palavra aí, ó. E vai colocar em todos os desenhinhos ali que são a letra A. A nossa segundo símbolo ali é uma flecha para baixo. Vamos procurar, então, flecha para baixo. Aonde está esse símbolo? Está ao lado da letra R, certo? Então, sempre que tiver a letra para baixo, a gente vai substituir pela letra R. O próximo símbolo é o símbolo de um raio. Olhem lá na tela comigo. O raio, ele representa a letra O. Então, todos os raios estão ali preenchidos com a letra O. Vamos ver agora qual é a próxima letra que vai aparecer. Olhem lá. A letra E, que corresponde, vejam ali, àquela carinha feliz, certo? Então, vamos observar a nossa próxima letra, que é a letra B. Letra B simboliza ali o círculo, certo? Qual é a próxima letra que vai aparecer ali para a gente descobrir qual é o símbolo? Porque agora a gente está fazendo também ao contrário. Não basta a gente saber qual é o símbolo de cada letra, mas a gente precisa saber também a letra de cada símbolo. Então, independente de como eu faço essa carta, existe uma solução. Observem que são 2 tipos de lógica, mas que no final acontece a mesma coisa. A próxima letra é o quê? A letra I. Olhem lá, a letra I, que é correspondente a um cilindro. A próxima é a letra C, que é a estrela. E a outra é a letra T, que é o X. Agora eu pergunto para vocês, a gente já tem a primeira parte da nossa carta. A robótica é... E aí? Vamos ver o que está escrito lá, né? U, a letra U, que corresponde lá a um círculo com um X no meio, também já foi preenchida. Agora a gente tem ali a próxima letra, que é a letra M, que nós temos um semicírculo ali com uma parte plana embaixo, né? Então a robótica é uma eu acho que eu consigo até adivinhar que palavra que tá ali, né? Olha lá, uma ciência. Então a letra N é aquele retângulo, né? 2 retângulos ali unindo um canto. Então, temos aí a primeira frase, a robótica é uma ciência.
A próxima letra que aparece é o S, que é indicado pelo quê? Por uma seta lateral. Então, observaram que todos os S's foram preenchidos. Depois, a letra P, que é o que ali, ó? O símbolo de uma cruz dentro de um quadrado. Depois, a gente tem a letra L, que é aquele balãozinho de fala, né? E a letra V, que na verdade é o símbolo de mais. Então a gente já conseguiu mais uma palavra. Responsável, opa, 2 palavras, por. E aí, acho que a próxima letra deve ser D, porque de desenvolver, que é o símbolo do triângulo. Agora a gente só tem uma palavra. O que será que é, hein? Olha ali, tecnologias. Então, a letra G ali, novamente, agora com um outro símbolo. Veja só, a gente tinha, então, uma perspectiva de um parágrafo. Vamos repetir? A robótica é uma ciência responsável por desenvolver tecnologias. A gente utilizou o que mesmo? O reconhecimento de padrões, fazendo uma análise entre as letras e os símbolos. Então, se você quiser escrever uma carta enigmática para alguém, é muito simples, é só a gente relacionar as letras de um lado e símbolos do outro lado, para que possa ser decifrada essa carta. E escrever com os símbolos. Depois, é só adivinhar usando o quê? A lógica do reconhecimento de padrões, certo? Observaram ali, então, que nós temos a robótica é uma ciência responsável por desenvolver tecnologias. Temos aqui o quê? Uma frase que a gente tem desenvolvido durante todo o nosso processo aqui de aulas da robótica educacional, certo? Então hoje a gente viu dentro do pensamento computacional a decomposição e o reconhecimento de padrões. Faltou o quê? A abstração e os algoritmos. Agora, veja bem, como que eu posso saber se eu realmente entendi como funciona o pensamento computacional? Eu vou pensar a respeito das coisas que eu tenho no meu cotidiano. Se eu estiver executando alguma coisa dentro do meu cotidiano e perceber que ele se relaciona à decomposição ou ao reconhecimento de padrões, eu consegui aprender. Ou seja, percebendo a aplicabilidade desses conceitos. Então, se um belo dia de manhã você levantar e tomar o seu café com leite e perceber que todo dia você toma café com leite, você vai perceber que isso é um padrão, o seu padrão de tomar café da manhã. Agora, se cada dia você faz uma coisa diferente, quer dizer que você não possui um padrão. Ou melhor, possui o padrão de tomar café da manhã, mas sempre de uma forma diferente. Então é sempre olhando para cada uma das coisas e classificando. Vocês lembram que lá na decomposição a gente decompôs e classificou? Classificou a receita enquanto secos e úmidos ou líquidos. E isso é um processo também utilizado para o reconhecimento de padrões, aonde a gente pode sempre observar, classificar e ainda colocar em xeque tudo aquilo que a gente tem enquanto observação. Pessoal, se vocês conseguirem aplicar, vocês sabem que vocês aprenderam esse conceito. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com abstração e com algoritmos, que hoje nós já vimos um pedaço. Agora, por favor, se vocês construíram alguma montagem ou fizeram alguma prática que se relacionou às nossas aulas passadas, não esqueçam de mandar no nosso e-mail, né, da robótica, né, e sempre entrar em contato com a gente, mostrando aí quais as suas possibilidades, como que você está se desenvolvendo dentro da robótica educacional. Lembrem-se que o pensamento computacional, 4 pilares, os 2 primeiros, passar a semana tentando identificar se você consegue aplicar os conceitos na sua vida cotidiana. A gente se vê na nossa próxima aula e espero que vocês tenham observado e aprendido um pouco mais hoje comigo. Até mais!